nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por este momento que Ele nos proporciona, nos trazendo a luz, boas energias e seu carinho e seu amor para com todos nós. Vamos orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento maravilhoso, na verdade. Vamos também elevar nossos pensamentos em amor e carinho a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, nosso grande mentor, o nosso guia espiritual, que traz todo o conforto para nossas necessidades. Que a luz divina ilumine cada vez mais esta equipe maravilhosa que acompanha a Dr. Bezerra. Que assim seja. Muito bem. Dentro do nosso estudo do Evangelho, hoje nós vamos iniciar o capítulo 5. E o capítulo 5 vai nos trazer e nos falar sobre os bem-aventurados, os aflitos. Nós vamos fazer item 1, 2 e 3. Né? Então, o item 1. O item 1 nos diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Item 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. E o item 3 vai nos falar sobre justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Diz-se para ter mais mérito, mas então pergunta-se: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus, que prosperaram. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto,
Desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve compenetrar-se no bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo. Quer dizer, pela voz dos Espíritos. Muito bem. Está aí, então, a nossa lição de hoje. E o nosso irmão Davidson vai nos trazer mais sobre o assunto. Davidson, por favor, você tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, com relação ao propósito dos sofrimentos que, de alguma forma, afligem a humanidade, a doutrina espírita apresenta o sofrimento como uma consequência das faltas cometidas no passado, e não como uma punição sem causa. Não vai ser punido sem uma causa. Tem uma causa, tudo tem uma causa e um efeito. Agora, as provas, os testes, são oportunidades maravilhosas de aprendizado e aperfeiçoamento. Olha bem, está bem claro que Deus quer que nós nos desenvolvemos, nos aperfeiçoemos, nas quais cada indivíduo, okay? Não adianta contar meu pai, meu tio, o amigo do amigo, não. Cada indivíduo é individual, irmão. Deve se esforçar para corrigir os seus erros e auxiliar o próximo. Eu vou repetir. Corrigir, sim, os seus erros e auxiliar o próximo. Ok? Muito importante. Se esforçar nesse sentido. Com relação às faltas cometidas no passado, elas, eu não gosto muito desse termo, mas é um termo muito comentado no meio espírita, elas resultam em dívidas espirituais. Eu prefiro usar o termo pendência. Dívida dá uma impressão que você, de alguma forma, mistura com contabilidade, enfim. Eu não gosto muito desse termo dívida na boa, hein? Apesar de ser uma dívida. Eu prefiro pendência. A questão é apenas do linguajar, da semântica. E as aflições, por sua vez, são as condições pelas quais se busca resolver, quitar esses débitos. Ok? Está bem claro isso. Né? Portanto, e vivamos, ou melhor dizendo, as aflições. Agora, ao reclamar, ao murmurar perante o sofrimento ou as acusações de injustiça contra Deus, o que acontece? Apenas agrava essa situação, contraindo mais débitos. Olha que legal, né? Portanto, os reclamões, aqueles que ficam o tempo todo lamentando, estão agravando. Estão aí desperdiçando oportunidades na vida. Com relação ao sofrimento, portanto, está bem claro que é um mal necessário. Não gosto de usar o termo mal aí. É uma ausência do bem necessária e que deve ser aceita com muita resignação, pois faz parte do teu processo, que você combinou lá na erraticidade, mas chega aqui, você curte, você gosta do conforto, eu quero tudo de bom, eu mereço tudo de bom. Será? Olha aí, tá? Muitas vezes merece, mas será? A fé na justiça divina, hein? Tá? E a aceitação dessas provas, essas expiações, eu coloquei provas aqui no falar, mas aceitação tanto da expiação quanto das provas também, sem queixas, sem reclamar, são essenciais para que o espírito se liberte. Se liberte.
e alcance, sabe o quê? A paz e a felicidade que todos nós queremos. Está aí o caminho. Uma fala de Gandhi que eu acho demais. É lógico, eu vou falar aqui com as minhas próprias palavras. Ele dizia mais ou menos assim, o Gandhi, líder espiritual da Índia, que de uma forma pacífica libertou, melhor dizendo, a Índia da Inglaterra. Olha só, ele dizia, se alguém te ofender com palavras, que dói, hein? Esse tipo de ofensa dói. Agradeça, porque ele poderia te dar um tapa. Agora, se alguém te der um tapa, agradeça, irmão, porque ele poderia te dar um murro. Agora, se alguém te der um murro, sabe, aquelas pancadas, agradeça, porque ele poderia usar uma faca para te ferir. Agora, se alguém te ferir com uma faca, agradeça, porque ele poderia te dar um tiro. Agora, se ele te dá um tiro, agradeça, porque você volta para o plano espiritual e, com certeza, está no... Ele não fala isso, mas imagina, está dentro do teu sistema, do teu planejamento antes de vir para cá. É mais ou menos, ele não fala essa parte final. Mas, em resumo, o que eu estou querendo dizer atrás disso? Que poderia ser pior. Uma vez um amigo, poderia ser... Ele acontecia um bocado de problemas pesados, ele falou, olha, mas eu vou agradecer, porque poderia ser pior. E quando ele falava pior, eu falei, mas será que esse rapaz é otimista ou pessimista? Só sei que ele equilibrava e agradecia as situações. E ele não era espírita, mas já tinha uma mentalidade muito evoluída nessa área. É para refletir. É para refletir. Eu não tenho dúvida que era para ser pior as nossas vidas. A gente sabe que em cima, se nós estamos devendo ali, vou usar 10 moedas no bom sentido, fazendo uma relação com o capitalismo, na realidade, a misericórdia divina falou, olha, ele não tem preparo psicológico para pagar essa dívida toda. Vamos cobrar 4 moedas dele, está tudo bem, né? É mais ou menos assim. Então, olha, era para ser pior as nossas vidas. Era. Agora, quando eu olho aqui para todos nós aqui estamos nos empenhando em se manter e se esforçar de estar no caminho, a verdade e a vida. Isso conta, ponto. Conta muito, ponto, viu? Opa, com certeza. E muitas situações estão sendo amenizadas devido ao nosso esforço em praticar o amor e a caridade. Quem está levando muito a sério o espiritismo, com certeza. Agora, nós trouxemos aqui nessa conversa até o prezado momento as 3 bem-aventuranças que foi lida no início do nosso estudo. Qual é a semelhança entre elas, hein? Elas se referem à justiça. Justiça. Tanto no sentido dos sofrimentos que particularmente nós passamos, bem como por infrações às leis divinas, quanto aquelas também que vêm das lutas, muitas vezes, contra as injustiças do mundo, que a gente, de alguma forma, percebe e se envolve muitas vezes. Mostra, assim, Jesus, que a justiça é um dos atributos principais de Deus. Eu costumo dizer, não brinca com as leis de Deus. Tem tanta coisa para brincar, mas os homens ali na busca de poder, dinheiro e outras coisas mais, que vem ali nos 7 pecados capitais, eles acabam brincando, não dando o devido moral às leis de Deus. Ingenuidade, na minha opinião. Ingenuidade. E né? Senão eu não estaria fazendo isso. A gente tem que compreender e respeitar. São irmãozinhos que vão aprender, como nós aprendemos quando nós cometemos as nossas brincadeiras com as leis de Deus em vidas anteriores ou mesmo nessa vida. Olha, a justiça pode ser entendida de diferentes formas. Mas, em essência, ela nada mais é do que respeitar os princípios, tem a ver, ou melhor dizendo, tem a ver com os princípios moral e social, que, na realidade, busca garantir a cada um aquilo que lhe é devido, que ele merece, promovendo ali um equilíbrio, respeito aos direitos e tratamento ético nas relações humanas. Nada mais é do que isso. E analisando a justiça dentro da filosofia, nós temos que trazer Aristóteles.
Aristóteles foi mentor de Platão. Aristóteles dizia: justiça é dar a cada um o que lhe pertence. Olha que simplicidade, é dar a cada um o que lhe pertence. E com certeza tem todo sentido. Hein? Olha que visão. Já Platão, que depois viria como Kardec, lá na frente, né? Ele foi Jean Rus antes, tem aí várias teorias, mas enfim, o Platão nós sabemos que foi o nosso Kardec. Platão, justiça é a harmonia entre as partes da alma e da sociedade. Olha o que ele fala, a harmonia entre as partes da alma e da sociedade. Olha que coisa linda. Em termos modernos, a justiça pode ser vista como uma busca pelo julgamento justo e pela dignidade humana. Agora, na visão jurídica legal, justiça é a aplicação das leis para resolver conflitos e manter a ordem social. Olha bem, para resolver conflitos e manter a ordem social. Importante isso. Manter a ordem social. Olha que profundidade, a importância da lei. Né? Imagine no trânsito, se não tivesse leis, sinaleiros, que confusão seria. Nem sempre o que é legal é considerado justo. Daí o debate entre direito, o direito positivo dos homens escritas e, estou chamando de direito natural, os princípios de Deus. Na visão social, justiça relaciona-se à igualdade de oportunidades, e a diminuição de desigualdades e a proteção dos mais vulneráveis. A diminuição da desigualdade, a proteção dos mais vulneráveis está dentro. Né? A igualdade de oportunidade está dentro. Agora, as desigualdades, nós como espíritas, a gente sabe que um ricaço de vidas anteriores, que de repente desperdiçou aqueles recursos ao invés de tornar algo produtivo, com muita luxúria, excesso, é muito importante ele passar uma vida na pobreza, para ele entender o outro lado e até sentir piedade quando ele vê alguém na rua pedindo. Não é verdade? Então, está ligado a essa noção de justiça social, por exemplo, acesso digno à educação. E eu não vou entrar aqui nos campos aí, nas coisas erradas que existem nessa área, mas tudo bem. Na saúde, apenas uma visão minha, tá? Lógico, em todo lugar nós estamos aí melhorando. Então, em todo lugar, para onde você olhar, nada existe que não possa ser melhorado. Né? Mas na educação, então, é que eu lembro que o mundo deveria seguir Pestalozzi, que educou Kardec. Não sei porque eles seguem outros aí, né? A baita de uma escola inspirada por Jesus, mas tudo bem. Um dia isso vai ser bem absorvido. Então, olha, acesso digno à saúde, tem gente aí que entra na fila, fica meses aí para entrar, moradia, trabalho e liberdade em todos os sentidos. Já na visão espiritual e ética, podemos dizer assim, considerando aí, inclusive, muitas tradições espirituais, justiça está ligada à lei moral universal, aquilo que harmoniza as relações entre os seres, harmoniza, evita conflitos. E no Espiritismo, por exemplo, justiça é inseparável de amor e caridade. É inseparável de amor e caridade. Em resumo, justiça, portanto, é esse equilíbrio, harmonia social, é respeito, direito, dignidade e trazer a verdade. Justiça é verdade prática. Em resumo, é isso. Agora, no tocante aos sofrimentos, elencar os sofrimentos é uma quantidade enorme. Por isso que o ser humano ele foge da dor e ele busca proteção. E, lógico, ele busca também prazer, sim, mas é muito mais fugindo da dor, é uma coisa incrível. Quais são os sofrimentos? Eu vou colocar alguns aqui, mas bem simples, de uma forma simplificada. Os sofrimentos físicos são aqueles ligados ao corpo e à saúde. Ok, até aí tudo bem. Mas o que está ligado aí também ao corpo físico? Fome e desnutrição. Então, nós sabemos no planeta que tem milhões de pessoas passando muita fome, nós sabemos, tá?
Isso afeta no desenvolvimento físico e mental. Tem muita gente que não entende, uma boa parte da população, porque até uma determinada idade não tiveram uma alimentação correta. Então a pessoa não consegue arrumar emprego mesmo, e ela acaba entrando aí para reciclagem, aí vai, né? Ou muitas vezes entrando aí no tráfico, que é uma forma de ganhar dinheiro, enfim. A situação é delicadíssima. Você vê que uma coisa está ligada à outra. E aí são incompetências de governo. Eu não quero entrar nessa área, um país riquíssimo como o Brasil não era para ter os problemas que tem. Incompetência, não adianta, não. E outras coisas mais que eu não vou entrar aqui, e por isso que é muito importante a gente se informar, estudar, porque não é fácil, hein? Não podemos entregar, né? Os riscos são enormes. E aí tem também as deficiências, limitações físicas, que podem gerar aí preconceitos, dificuldade de inclusão. Não é fácil, o pessoal com defeito físico. E a sociedade que é entre nós, ela é discriminatória, de maneira geral. Ela discrimina, De alguma forma, ela arruma algum detalhe para discriminar. Se a gente pegar aí, vestir. Acho que nem precisamos aí. Tem discriminações de todo tipo, preconceito de todo tipo. No fundo, todos nós temos algum preconceito que aprendemos em algum lugar, preconceito religioso, enfim, entra de todo. Eu estou lembrando aqui, vou pegar um preconceito. Eu parei numa esquina, um rapaz vendendo paçoca. Ele virou para mim, ele falou, eu achei muito interessante, aí tem a ver com preconceito, eu já até comentei num desses estudos. Ele falou, eu te conheço de algum lugar, você não frequenta a igreja evangélica? Eu falei, não. Eu falei, olha, eu sou espírita. Agora que eu falei que eu era espírita, ele mudou a expressão, ele cortou o papo e deixou eu ali, e nem ofereceu uma paçoca. Falei, caramba, com certeza deve ter um preconceito. Então, olha, com certeza. Então, olha, envelhecimento e dores, que é natural da vida, mas muitas vezes são vistos como fontes de sofrimento. Sofrimentos psicológicos relacionados às emoções, aquela necessidade de resolver problemas internos, o equilíbrio interno, ansiedade. O Brasil, se não, teve uma época que era o país mais ansioso do mundo, muito estranho isso aqui no Brasil. Não era, enfim, isso dá uma conversa danada, excesso de preocupações com o futuro, isso gera muita angústia. A depressão, que é excesso de passado e faz com que a pessoa perca interesse, a vida fica sem sentido e vem aquela sensação de vazio. Aí vai, estresse, burnout está na última onda, que é essa exaustão causada pela pressão, geralmente da vida e do trabalho. Eu tenho 2 casos de um cliente meu que a pessoa começou a se cortar no chão de fábrica. Eles estavam trabalhando ali necessariamente 24 horas por dia, não podia perder a oportunidade, e o outro encarregado surtou tudo na mesma semana. Portanto, é um excesso, né? Todo excesso, a gente comenta várias vezes, é veneno. E tem aí a solidão, sensação de abandono, isso dói mais do que dor física, viu? Exclusão, solidão. Eu falo, a exclusão dói mais do que a dor física. A solidão não posso adiantar, porque eu não conheço nenhum estudo. Mas a exclusão, você ser excluído, segundo os psicólogos que mergulharam, tem estudos aprofundados, dói mais do que a dor física. O luto, traumas, eu estou aqui sendo bem objetivo, aí envolve aí também sofrimentos sociais, né? Que envolve aí as relações humanas, os contextos coletivos, guerras, mesmo Covid, destruição, medo, insegurança. Eu te juro, eu não ando muito bem à vontade, mesmo no interior do estado de São Paulo. Eu não ando. Particularmente, o Brasil é um país muito inseguro, morre hoje de 45 mil a 50 mil pessoas por homicídio no Brasil. Se pegar em 2 anos, daí já se compara com esses conflitos, entre aspas, guerras que ocorrem ali no Oriente Médio, ocorre ali em alguns pontos aí, é muita gente morrendo por falta de segurança. Nós temos que trazer isso, não tem que esconder esses dados, não. Nós temos que trazer isso, é real, é um fato. Tem gente que fala, não pode, tem que conversar sim. Nós não podemos normalizar isso. Isso não é normal. Não é normal. Pode pesquisar aí no Google.
E pobrezas extremas, e desemprego. Eu fiquei sabendo, um amigo passou ali próximo do Bom Prato, aqui na cidade de Bauru, interior do estado de São Paulo. Bom Prato ali é um programa maravilhoso que ajuda aí as pessoas de moradores de rua. Estava R$ 1, agora está R$ 2,50 o prato. E ele ficou surpreso, porque antigamente era uma fila de meio quarteirão, 30 metros, 40 metros, e a nova fila agora dá a volta no quarteirão praticamente, então, ó, 100 metros, 200, 300, quase 400 metros de... Segundo ele, eu preciso ir ver, né? Não sei se ele exagerou, mas nós estamos vendo aí, peraí, então nós temos que, nesse momento, temos que servir a fome. Aí que entra uma oportunidade para o Espírito ajudar. E aí vem, portanto, nós estamos falando aí de desemprego, falta de oportunidades, e isso afeta na perda de autoestima, enfim. E tem também as crises ambientais, né? Basta ver enchente do Rio Grande do Sul, secas, mudanças climáticas, umas previsões de enchentes aí nos próximos 2 anos, que são comentários de cientistas que a gente tem que filtrar muito, né? E também tem os sofrimentos espirituais, existenciais, não podemos esquecer. Já está passando, mas não podemos esquecer. E aí, no caso existencial, tem relação com o sentido da vida, valores, fé, né? Falta de propósito. Tem uma frase muito comentada, dita na Índia, em alguns países orientais, que eles costumam dizer, eles perguntam, você tem uma grande causa? Ou melhor, a pergunta é a seguinte, desculpa, deixa eu inverter. Você está na direção correta? É uma pergunta, como assim? Estou na direção correta? Eu estou procurando pegar o caminho, a verdade é a vida de Jesus. A pessoa ensina, mas você está na direção correta? E eles dizem, se você não tem uma grande causa, você não está na direção correta. Não adianta ser bem intencionado. Dizem que o inferno está cheio de gente bem intencionada, cheíssimo de gente bem intencionada. Então, veja bem, tem que prestar atenção, tem que ficar esperto. Aqui não é para amador, é um planeta de prova e expiação. Né? Então, enfim, nós precisamos descobrir, né, o que faz sentido, mergulhar, buscar ajuda. Isso é muito comum em sociedades materialistas. Viu? Sociedades materialistas, as pessoas sentem um vazio inexplicável. Pega esses países muito ricos, que ali ninguém, não falta nada, eles sentem um vazio inexplicável. É um negócio seríssimo, seríssimo, seríssimo. Então nós temos que agradecer de estarmos aqui com todas essas oportunidades de praticar o amor e a caridade. E aí tem a ver com a desconexão espiritual, pessoas que não conseguem 1 horinha na semana. A semana tem 168 horas. Um camarada não consegue 1 horinha para conversar com o nosso Pai que nos criou. O que essa pessoa quer da vida? Tá bom. Tem que parar, refletir. Né? E aí surge esse problema, sem esperança, sem fé, e vai se afastando de Deus. Se você se afasta de Deus, você vai abraçar quem? Quem? Preciso responder, né? E tem também os conflitos éticos, morais, que muitas vezes no trabalho, na vida particular, surge, né? De repente, você tem ali como princípio não mentir, e de repente você cai numa situação que você vai ter que mentir para salvar uma pessoa. Situação delicada, e tem que conversar com Jesus. Não é fácil. Eu não estou aqui querendo mergulhar. É interessante. Vamos pegar um exemplo de conflito ético, moral. Eu estou lembrando de um caso de uma moça conhecida, tá? Eu vou contar esse caso que é muito interessante. Eu espero que eu tenha tempo aí. Como eu estou de tempo, tranquilo, daqui vai, depois você me diz aí quanto tempo eu tenho. Nós estamos dependendo do nosso amigo André chegar, né? Me dá um retorno. Mas eu vou me dar, se puder falar ao vivo, me ajuda. Mas olha, voltando para cá. E ela, olha o conflito dela. Ela entrou numa baita de uma faculdade legal em São Paulo, muito moral, e no caso direito, e chegou para conseguir um estágio, e estavam lá
4 candidatos que já estavam estudando essa baita dessa escola aí famosa e tudo mais, né? Um quartanista, outro terceiranista, 2 terceiranistas, um segundanista, enfim. E a aula dela não tinha começado ainda. Ela chegou, ela queria começar a aula junto com o estágio, não tinha feito nem o primeiro ano. Então, a hora que ela chegou na sala ali, que ela viu os candidatos, meu Deus, só tinha gente graúda, né? O cara quartanista, terceiranista, segundanista, ela nem tinha começado olha o conflito que ela entrou, nem tinha começado a aula dela ainda. Né? E ali o advogado ali que estava checando quem ia contratar ou não, jogou um teste para eles. É um teste muito interessante, eu vou procurar ser objetivo. Virou e falou, olha, vocês são estagiários, tudo bem, vocês vão estar trabalhando aí, trabalhos básicos, né? Vocês estão no fórum em São Paulo, o fórum de São Paulo, que é lá no Centrão. Último dia para vocês protocolar, vocês estão com o processo na mão. Último dia para protocolar. É muito caracteriza a cultura brasileira, isso que eu vou falar. Faltam 10 minutos para fechar o fórum. Você está com o protocolo na mão, você é estagiária, no caso dela, está lá no fórum para protocolar um processo milionário de uma multinacional, e o rapaz do fórum falou, eu não posso aceitar. Mas como assim? Está faltando um visto do advogado. Vocês são estagiários, mas o visto tem que ser o visto do advogado, senão eu não posso protocolar. Isso redundaria numa multa enorme para o escritório da advocacia. E esse camarada jogou esse teste para esses 5 candidatos, tudo bem? O quartanista já de cara... eu tô rindo porque é o perfil do brasileiro, latino, esperto. Né? O bichinho falou, eu falsificaria. Isso aconteceu, viu? Bom tempo atrás. Quem contou para mim foi esse camarada que fez o teste, o advogado. Eu falsificaria. Aí o terceiranista olhou do lado e falou, pô, uma multa bilionária, né? Bilionária. Puta, não bilionária. O terceiranista olhou do lado e falou, eu também falsificaria. O terceiro também. O segundanista olhou do lado, eu também. E essa moça com seus 18, 19 anos, não tinha começado a estudar ainda. Olha o conflito ético, olha a tentação do rei Mamon. Dinheiro, eu quero dinheiro. O Silvio Santos faz isso. Quem quer dinheiro? Então, eu quero. Aquela loucura, dinheiro. Sim, é necessário. Por favor, não estou discutindo. O dinheiro é necessário. O poder é necessário. Sim, mas precisamos tomar cuidado com as tentações. Essa moça, que eu admiro demais a conta, tenho o prazer de conhecê-la, bateu na mesa e falou, olha, por isso que advogado não tem fama boa. Jamais eu falsificaria, não é da minha índole. O problema não é meu, é do advogadão lá que não conferiu. E tem que doer do lado dele. Olha aí, hein? Causa e efeito. Tem que doer para ele aprender. Um absurdo. Como advogado, um processo milionário, que isso? Que isso? Bom, resultado, quem foi contratado? Eu vou jogar no feminino. Quem foi contratado? Ela. Olha aí, a ética, né, funcionando. Ética e moral. Então, olha, não é fácil. E, enfim, vamos resumir. Tudo bem? Olha, o corpo sofre com problemas de saúde e fome. Okay? A mente sofre todos os transtornos possíveis, ansiedade, depressão, bipolaridade e outros mais. A sociedade sofre com vírus, guerras, desigualdade, injustiças. E o espírito sofre com o vazio, o espírito vazio existencial e a falta de sentido. Esse espírito aqui, muito mais a alma que não... Mas, agora, na visão espiritual, sofre também com os obsessores que vêm nos comandar. Okay? E também com as expiações, que não é um sofrimento, são oportunidades. Ok? Perfeito? Então, olha, considerando aí o tempo que nós temos que considerar que nós somos uma alma carregando um corpo. Isso expressa uma visão espiritual, filosófica, não é de hoje, é muito antiga, e que está presente
nas tradições religiosas, principalmente no Oriente, o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, segundo Kardec, e até a psicologia transpessoal tem abordado isso, essa psicologia nova que chegou aí. Portanto, a alma é a essência, aquilo que realmente somos. É a nossa consciência, identidade profunda, energia imortal. Energia imortal. Nós somos imortais, a morte não existe. Portanto, o foco maior deveria ser na alma. O foco maior. Mas a maior parte de nós acaba esquecendo disso, dos valores principais, focado na alma. Lógico que não podemos esquecer do corpo físico, nós temos que bancar esse templo sagrado. E, consequentemente, muito cuidado com o apego material. Se nós somos alma, essencialmente uma alma carregando o corpo, o sofrimento físico, as perdas materiais, não define quem realmente nós somos. Essa ideia convida, de alguma forma, ao desapego. Isso que nós estamos comentando, a valorização do que é imperecível, do que é eterno, que é a nossa consciência, o amor, a caridade se eterniza, a possibilidade de progresso, e não apenas do que é passageiro, e o corpo é passageiro. Se a gente for ver bem, não sei se vocês perceberam no começo, falou em reclamações, lamentação, reclama a ação, lamenta a ação. Ação é movimento, que é vida. Se você lamenta a ação, você está lamentando a vida. E o contrário disso, podemos dizer, eu não quero aqui mergulhar em altas discussões, mas o agradecimento. O agradecimento. Quando ele é cultivado de uma forma sincera, ele traz uma série de benefícios que acabam se manifestando, eu vou usar o termo aqui, na saúde emocional, mental, físico, espiritual e social, porque hoje se fala de saúde social. Olha que beleza. Portanto, a psicologia está evoluindo. E aqui, bom, benefícios emocionais, psicológicos, sim, porque reduz as emoções negativas, tais como inveja, raiva, aquela coisa, ressentimento, mágoas, aumenta a sua resiliência, a tua resposta junto às adversidades. Olha aqui, promove maior satisfação com a vida. Graças a Deus, quando eu acordo, eu falo muitíssimo obrigado, gratidão. Reduz aquela sensação de vazio. Agradecer, adquirir o hábito de agradecer. Estimula a autoestima, e faz muito bem a autoestima, considerando que geralmente nós fomos excessivamente criticados em nossos lares, que o ambiente era para ser sadio e não foi sadio, geralmente, porque os nossos pais pouco sabiam sobre educação. Como educar, e faziam críticas a torto e direito. É crítica, a educação era criticar. Então, o que nós temos de doutores em crítica, pós-graduado em crítica, é uma coisa absurda. Gente que julga, bate o olho em você e fala, isso descobriu um defeito nesse cara. Deve ter alguém aí no grupo aí, que descobriu defeito. O bichinho foi educado, a gente tem que compreender. Pois, quando você agradece, você desloca o foco da carência para a abundância. Nós somos filhos de Deus. Mas tem gente que não enxerga, cara. Tem gente que se afastou tanto de Deus que perdeu a visão da realidade. Eu vejo aí, eu falo, meu Deus do céu, tem gente que não está enxergando o que está rolando, o que está acontecendo. E aí eu falo, possivelmente não teve uma alimentação adequada. Ou está muito afastado, está com algum problema, porque saúde física, saúde física também, mental, espiritual, você enxergar a realidade. Os benefícios mentais, portanto, que o agradecimento provoca, amplia a sua visão, ela se torna mais positiva, mais otimista, melhora o otimismo realista, tá? Não é aquele otimismo barato, eu sou otimista. Não, tem que ter um motivo. Melhora a atenção e a clareza mental, segundo a ciência. E, portanto, estimula conexões aí ao prazer e bem-estar. E os benefícios são enormes, reduz estresse,
melhora a forma de dormir, portanto, elimina a insônia. Só agradecer. De vez em quando eu fico sem água, aqui em Bauru tem essa de ficar sem água, né? Quando eu vejo água de manhã correndo pela torneira, eu aprendi a agradecer. Eu agradeço. Tem gente que não agradece. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Como é importante passar aí os dois lados da moeda, passar por escassez, porque você valoriza. Se valoriza. Eu lembro na casa do Dr. Bezerra de Menezes, as crianças de domingo de manhã, antes do Covid, você dava uma paçoca para as crianças, elas demoravam para comer a paçoca. Eu aprendi a comer doce com elas, porque elas mordiam bem no cantinho. Eu lembro como se fosse hoje, a maior parte de vocês que frequentavam lá domingo de manhã, que estão aqui, elas iam mordendo bem a quininha. Eu falei, cara, saboreando, né? Geralmente a gente já coloca aquele pedaço, já pensando no que vai fazer, e de repente fala, pô, eu comi o doce, nem senti o sabor. Tem a ver com ansiedade? Vocês acham que não? Tem a ver com ansiedade. Então, olha, ajuda no sistema imunológico a agradecer. Ajuda no sistema imunológico a agradecer, é saúde. Reduz os riscos de problemas cardíacos. E aí traz os benefícios sociais. Você não consegue conviver com uma pessoa que só fica lamentando. Quem consegue, levanta a mão. Só lamento. Você fala, você não está me fazendo bem, cheguei aqui tão feliz, eu saio para baixo. Você vão se afastando, vai se isolando. A negatividade gera esse isolamento. Ou o mal se isola. Pode ver que o mal vai se isolando. Tudo que não é do bem, a gente sabe como que é, né? Então aumenta, enfim. Portanto, aí dá para a gente ficar conversando bastante das vantagens. O importante é que gera uma paz interior e uma sensação de plenitude. Em resumo, o agradecimento não é apenas um gesto de cortesia, mas uma prática transformadora, capaz de elevar o nível de felicidade, fortalecer a saúde e aprofundar relações, vínculos. E alguém já falou que a cura está nas relações. E aqui, eu vou tentar fazer em 4 minutos, porque nós falamos aí em sofrimento, com o texto, falamos aqui a queixa e o contrário, agradecimento. Agradecer, portanto, o sofrimento. E tem aquela prece do Chico Xavier, tudo passa. Eu vou ler a prece que está aqui, deixei aqui do lado no computador. É uma prece linda. Em resumo, todas essas aflições, sofrimentos, expiações, passam. Então, mas vamos lá. Eu vou ler, tá? Do Chico Xavier. Tudo passa. Todas as coisas da terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Olha que lindo, hein? Deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto, olha que bonito, hein? Elevar, e nós podemos, e é gratuito isso, gente. Eu não terminei a oração ainda. É gratuito, mas é gratuito, a gente não valoriza, esquece, deixa para lá. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa. Busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente, isso também passará. Quando eu falo em mãe, imagino a Virgem Maria, né? Estou imaginando, ela nos acompanha. A única que vem em missão da capela, a única, que os demais eram tudo aqui para espiar. Turminha que veio, a leva que veio de capela, da constelação capela. Continuando a oração, desculpa, eu dei uma paradinha no meio. E a oração. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas,
Quantas dificuldades nós já superamos. Que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação, que às vezes parece que vai sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará porque Jesus está no leme dessa nau. Lembrando que Jesus é o governador da terra. Ele que é o governador. Ismael que é o verdadeiro presidente do Brasil, governador do Brasil. Ismael dessa nau, e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade. E que um dia também passará. Olha que legal. E sabe que a Terra chegará a Porto Seguro porque essa é a sua destinação. Porto Seguro da regeneração. Né? Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos. Eu pergunto aí, antes de terminar a oração, nós demos o melhor de nós essa semana? Olha no espelho e responda, seja franco consigo mesmo. Será que nós demos? Como um jovem ucraniano está dando ali nesse momento, durante aquela batalha que está tendo lá, para aquela guerra, né? Uma guerra. Será que nós demos o máximo de nós? Será que nós demos? Ou fomos meia boca? Meia boca. Não sou espírito, sou meia boca. É para refletir. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus. Confiar em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Lindo, né? Olha, passei um minuto. Que Deus abençoe a todos e que todos tenham uma extraordinária semana, dando o máximo. Pelo menos uma semana. Falei, uma semana eu vou dar o máximo. Vamos ver qual é que vai ser o resultado. Em todos os aspectos. Que Deus abençoe a todos. Ok, muito bom. Só para complementar e fechar o nosso estudo, tem uma frase do estudo de ontem, do livro Fonte Viva, na lição 73, é a última frase dessa lição. Ela cabe muito bem em tudo que nós falamos hoje. Eu vou ler essa frase. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Maravilhosa frase. Emmanuel, né? E exatamente a grande verdade, né? Se nós não ajudarmos o próximo, como nós queremos alguma coisa de retorno, não é? Que Jesus nos abençoe. Vamos então pedir a Jesus neste momento, abençoe e ilumine a todos os nossos irmãos com os nomes postados no nosso grupo, no grupo de cura, no grupo de estudos, atravessam dificuldades, internados em UTI, alguns passando por cirurgias, que todos eles recebam esse amor e este carinho que nós estamos desfrutando neste momento, desta energia maravilhosa que de Jesus recai sobre todos nós. Que possamos levar a todos esses irmãos esse amor, este carinho e esta fé, porque temos certeza que nas mãos de Jesus nós nos tornaremos vencedores e vitoriosos. Que Jesus abençoe e ilumine a todos, que em nossos lares esta luz divina permaneça iluminando e clareando todos os nossos caminhos, que possamos trilhar caminhos floridos e com belos frutos, como está na frase aqui de Emmanuel, né? Nossa colheita seja farta e bela, através de caminhos floridos. Jesus, gratidão pelo momento que nos proporcionou nesta noite, um momento que podemos enriquecer um pouco mais
o nosso conhecimento, o nosso estudo, né? Nossa gratidão a todos da equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que estão junto de nós agora, neste momento, nos amparando e nos confortando para as nossas necessidades. E em gratidão a todos eles, nós vamos oferecer a prece de Cáritas neste momento, que a Suelizinha fará para nós. Suelizinha, por favor. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, e como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Jesus abençoe e ilumine a nós todos, que possamos trazer para o nosso lar esta energia maravilhosa que desfrutamos neste momento. Que a luz divina ilumine e abençoe a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Muito bem, muito bom. Uma boa noite a todos.